foi dito nas falas anteriores do pessoal do SED, né? O professor Rodrigo Gonçalves Correia, psicólogo e professor, desculpe, trará hoje para nós a fala As Emoções, a Pandemia e as Novas Emoções. E nossas emoções, perdão, professor. De novo, as emoções, a pandemia e as nossas emoções. O professor e psicólogo Rodrigo Gonçalves Correia é graduado e mestre em psicologia pela UEM, é doutorando também pela UEM, atua como psicólogo clínico e é professor da Faculdade de Administração e Ciências Econômicas. Das suas produções, eu destaco o seu livro Por que Sentimos o que Sentimos? Esboço sobre os sentimentos das emoções. Não sei se será ele, parte dele comentado hoje, mas mais uma vez agradeço e fica contigo a palavra. Obrigado, professor. Olá, estão me ouvindo bem aí? Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui, eu fico muito feliz com o convite. Agradeço ao professor Wellington, que vocês conhecem como Wellington, mas eu conheço como Gogó. Meu conhecido aí, quando ele entrou em história, eu entrei junto também, e infelizmente eu não vinguei nessa área, não funcionava para mim, eu vi o entusiasmo dele, de outros amigos, assim, apaixonados pela área, e eu boiando totalmente ali, não fez muito sentido para mim. Hoje eu vou falar aqui sobre... o tema era as emoções e a pandemia, né? E eu vou tentar fazer uma relação aqui, pessoal, principalmente para quem vai começar a área acadêmica agora, entre o nosso desenvolvimento de personalidade, de certa forma, o nosso desenvolvimento social, para ver que a personalidade nada mais é que uma síntese das escolhas que a gente faz na vida. Então, ao escolher como viver, a gente escolhe quem a gente se torna, só que isso não está posto no ato da escolha, então a gente não tem isso em vista o tempo todo. Por isso, muitas vezes, e aí é um paradigma da nossa época, a gente vem desenvolvendo quase de forma epidêmica ansiedade e depressão de forma generalizada, né? E se é uma questão, se é um adoecimento da época, né? Quase todo mundo que a gente conhece é ansioso ou é depressivo, ou apresenta sintomas desses transtornos em alguma medida, isso significa que essa forma de sofrer, ela é muito específica da forma como a gente vive, né? Então eu vou tentar explicar um pouco desse desenvolvimento dessas questões e fazer aqui um paralelo com a pandemia. Eu queria começar com uma espécie de provocação aí para a galera que está entrando nesse ano, que é a questão da liberdade. Eu acho que é pressuposto, é intuitivo a ideia de que sejamos livres, né? É uma ideia muito difundida, né? A gente está num sistema neoliberal que tem como fundamento ali da sua teoria um conceito de liberdade, e a gente parte da premissa que somos livres então. E o que seria essa liberdade? Basicamente, para a gente não ser muito filosófico aqui, essa liberdade consistiria em haver possibilidades e uma consciência para escolher entre os possíveis. Então, uma vez que haja uma consciência e possíveis à disposição, temos liberdade, né? O que nunca é dito sobre isso? Né? Liberdade, assim como outros conceitos, como Deus, ou um conceito, um tema que desperta muito entusiasmo no professor Wellington, que é a ufologia, também é um tema muito complexo também. Liberdade é uma coisa que não pode ser vista de forma rasteira, porque somos livres porque escolhemos. Porém, nós não escolhemos os critérios da escolha. E é isso que é, na maior parte do tempo, ignorado. Então, a gente escolhe sempre, claro. Diria Sartre que nós somos condenados a escolher, porque não há a possibilidade de deixar de escolher, uma vez que a própria abstenção da escolha já é uma escolha. Porém, nós não escolhemos os critérios dessa escolha. Então, se a gente pensa, não, mas eu penso, e aí quando eu penso, eu estou decidindo ali entre os critérios. Cabe outra pergunta.
do que é feito o pensamento. Como que a gente pensa? Em última instância, a gente vai chegar à conclusão de que o pensamento é feito de palavra, né? A articulação de um repertório verbal. Então, para escolher entre os possíveis e aí exercer a nossa liberdade, nós usamos o pensamento, que nada mais é que um repertório extenso de palavras que nos são usadas como instrumentos. E aí que está a questão. Essas palavras nós não as inventamos, nós não as escolhemos, elas já estavam aí na nossa cultura e todas elas imbuídas de vários símbolos e significações. Palavras não são neutras, né? Então, quando a gente é alfabetizado e aprende um repertório verbal, a gente já está aprendendo com ele um conjunto de valores que, em geral, expressam a norma dominante. Então, a título de exemplo, eu venho de uma cidade muito pequena, uma cidade de 8 ruas, e eu lembro que lá a pior ofensa possível para um homem adulto era ruim de serviço, chamar alguém de ruim de serviço, que numa cidade grande seria o vagabundo, né? Vagabundo é uma palavra que é aquele que vagueia, né? Aquele que talvez não tenha trabalho, não tenha ocupações, ele escolhe vagar. Sócrates era um vagabundo, né? De certa forma, estrito senso Jesus também. Mas na nossa cultura, vagabundo é uma palavra que não diz respeito a trabalhar ou não. Diz respeito a uma ofensa ao sistema. Então a gente aprende a palavra vagabundo, por exemplo, imbuída de uma série de significados que a gente não escolheu, mas aprendeu a palavra. Automaticamente, quando a gente pensa com essas palavras, a gente pensa com esses significados que já estavam predispostos. E aí a nossa escolha, supostamente livre, ela está atravessada por um conjunto de significações que a gente nunca escolheu e nem percebeu que não escolheu. E aí eu estou questionando um pouco esse conceito de liberdade, porque quando essa pergunta é feita, somos livres? Eu acho que convém que a gente se pergunte, depende de onde a gente quer chegar com essa resposta. Porque se for para afirmar que cada um é responsável por si, como é a premissa ideológica né, das forças dominantes, aí é só enrolação. Mas se a gente levar em consideração que essa liberdade é uma espécie de construção de si, mas não de controle sobre si, aí a gente torna a coisa mais complexa e aí tem mais sobre o que falar. Então, conceitos como personalidade, por exemplo, o eu, né? O eu, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu imaginava que a personalidade era uma coisa sólida, que já nascia com as pessoas, né? Porque eu lembrava de mim, e sempre que eu lembrava de mim, eu sempre fui assim. Seja lá o que for, esse é assim. Então, a partir da premissa que a gente nascia pronto. E a gente percebe que a gente nasce sem um eu. A gente nasce um bicho, sem nada. A gente sabe algumas coisas ali instintivas, sugar, chorar, sei lá, alguns reflexos incondicionados. E o eu se desenvolve depois, quando esse bicho que a gente é quando nasce entra em contato com a cultura. Então é um longo processo de domesticação que esse eu vai surgindo, né? Isso que a gente chama de personalidade. E a gente vai desenvolvendo esse eu. A personalidade ela é nada mais do que o conjunto de ferramentas que a gente dispõe para lidar com a vida ao longo da vida. A gente vai precisando viver, e para viver a gente precisa de recursos, né? Quando a gente protege uma criança, por exemplo, é porque ela não tem recursos para se proteger sozinha, né? Então todo o cuidado que a gente tem com as crianças parte dessa premissa, que essas personalidades não estão desenvolvidas ainda, ou seja, não há recursos ali. Então quando a gente vive, a vida nos exige, e aí o próprio processo de educação faz parte desse processo de desenvolvimento de recursos para as personalidades dos indivíduos. E ao desenvolver essa personalidade, tem uma questão. A gente não percebe que ela está sendo construída. Tanto que a maioria dos adultos, né, quem não é da área, supõe, em geral, que a personalidade é uma coisa inata, de fato. Eu sempre fui assim, existe gente boa e gente ruim, há várias crenças populares que partem dessa premissa. Então a gente não percebe a personalidade se desenvolvendo. O que acontece? A vida nos exige, a gente entrega aquilo que a vida pede. Eu imagino, perguntei para o professor Wellington, ele disse que a maioria dos alunos de vocês trabalham, né? Então, uma rotina de estudar à noite e trabalhar de dia, a gente podia questionar, por exemplo, aí, né? Por que uma jornada de trabalho tem 8 horas e aí uma jornada de estudos tem 4?
e aí não sobra tempo para nada, né? A princípio as coisas são assim, a gente aceita, a gente precisa entrar nas instituições, tanto nos empregos quanto nos estudos, e a gente só vai. Mas há de se questionar, né? Não é muito, porque não sobra nada. Durante 4 anos, você ter 12 horas do seu dia, das 12 horas que você está acordado, dedicado a instituições, né, é muito esforço. Nesse processo, a personalidade está se desenvolvendo, mas a gente não vê. O que a gente vê é a hora que a gente tem que chegar no trabalho, as funções que a gente tem que desempenhar lá, o que os professores querem que a gente entregue na faculdade, que tipo de aluno a gente tem que ser. A gente está sempre voltado para fora. Enquanto a gente age voltado para fora, a gente desenvolve os recursos que a gente precisa para essas ações nesse campo mais interiorizado. Então, a personalidade vai se desenvolvendo ali. Vou dar um exemplo de uma característica que é muito admirada, e eu acho que por isso que é um bom exemplo. Pessoas perfeccionistas, né, geralmente são vistas e, inclusive, aplaudidas pelo sucesso que elas conseguem. Muito porque o alto padrão de exigência que está implicado na busca pela perfeição, na execução das coisas, geralmente produz muitos bons resultados. Então, academicamente, profissionalmente, pessoas perfeccionistas geralmente são aqueles que, sei lá, terminam o doutorado antes dos 30, sabe? Pessoas que têm realmente um alto desempenho. E aí, quando a gente olha de fora isso, a gente admira. É lindo ver, porque o resultado é muito bom. Assim como uma obra de arte, uma música bem feita, é admirável ver aquilo. Mas a gente não vê nesse processo o quanto custou. Né? Então, vamos pensar uma pessoa que, ao longo da vida, escolhe entregar apenas o melhor possível sempre. O resultado prático, e aquele que é socialmente aplaudido, é o que a gente já sabe, a boa qualidade do produto. Mas e o resultado psicológico disso? Geralmente é a constante insatisfação. Porque para conseguir entregar essa alta exigência, você se esforça muito mais, você se dedica muito mais. E geralmente a propulsão dessa dedicação é uma insatisfação com a qualidade atual das coisas. Então, geralmente, o custo psíquico desse grande resultado é o desgaste. Acho que daqui a gente podia direcionar, tendo essa premissa de que a personalidade vai sendo desenvolvida às escuras, né, porque a gente não olha para esse processo, é uma espécie de premissa que, embora a psicologia se desenvolva em várias escolas, acho que todas concordem que o psíquico ele é sempre secundário, porque ele vem depois. Primeiro a gente vive, depois a gente desenvolve o psíquico. Então, as nossas características psíquicas são muito mais um resultado de como a gente vive do que qualquer outra coisa. E, partindo dessa premissa, se a gente pensar no paralelo da personalidade com a pandemia, tem mais a ver com o social, e a pandemia nos ajuda a enxergar. Eu acho que é consenso, não me parece mais um assunto em aberto, né? Já é um consenso que as questões da atualidade não têm a ver, os problemas do mundo não têm a ver com carência, ou seja, com ausência de recursos, mas com a má distribuição dos recursos, né? Então a gente vive um período de abundância, de riquezas sociais abundantes, mas que são distribuídas com extrema desigualdade, por isso a fome se mantém, o sem-teto se mantém, a má educação se mantém, né? Tudo aquilo que a gente conhece. Sabendo disso, quando chega um vírus como esse, ele não é tão agressivo, ele em si não é tão perigoso, mas ele exigiria que a gente mudasse a forma como a gente vive, ainda que provisoriamente, ainda que por um mês. Se a gente deixasse de viver como vivia, por um mês, só isso. Se a gente parasse a engrenagem, parasse a roda das coisas, por um mês, ele definharia, morreria, causaria muito pouco impacto. Então, o grande desafio que esse vírus produzia é: vocês vão ter que viver de uma forma diferente. E o que a gente fez? Não fez. Então, a gente está chegando perto agora de 4 milhões de mortos. É muita coisa. E esse é o preço que a gente pagou por não mudar a forma que a gente vive. Esse é o paralelo que eu faço com a personalidade. A personalidade é um sistema. A gente desenvolve padrões que são, né, engrenagens coordenadas que elas precisam funcionar em conjunto.
Então, sempre que a gente desenvolve uma forma de ser, um eu especificamente, a gente vai se tornando cativo desse eu. E a personalidade, que era uma espécie de produto das nossas escolhas, passa a se tornar a produtora das nossas ações. A gente passa a ser dominado pela personalidade. Quem vive algum relacionamento já deve ter tido várias DRs, né? Quanto mais longo, maior o número de DRs, e é muito comum em DR de relacionamento acontecer o eu vou mudar. E eu imagino que na maioria das vezes quando alguém diz isso é legítimo. A pessoa quer mudar. E não tão, né, em um número tão grande quanto o que essa frase foi dita, acontece a decepção da pessoa agir exatamente como antes. Quase como se ela não conseguisse agir de forma diferente. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que tipo de mudança tem que ser feita, ainda assim, parece que ela não consegue. Alguém que quer emagrecer, por exemplo, hoje é quarta, aí a pessoa quer emagrecer, ela quer começar na segunda, né? Sempre na segunda. E aí, geralmente ela não consegue. Mas todo mundo sabe como fazer isso. É uma questão matemática, todo mundo sabe. Mas geralmente a gente não consegue, porque algo nos impede. Porque quando a gente desenvolve certos padrões, e aí é o que a gente chama de personalidade, essa personalidade tende a nos dominar e se impor. Assim como, enquanto humanos, a gente desenvolve uma sociedade e essa estrutura social que é desenvolvida tende a nos tornar escravos depois. A gente não consegue escapar dela, se torna um conjunto de engrenagens que nos amarra. E a gente fica meio que sem opções. Então, como a personalidade é de certa forma, a nossa casa, é onde a gente habita, é onde está o nosso bem-estar ou o nosso sofrimento. E a gente não percebe isso se constituindo, eu acho que essa é uma boa época, principalmente para quem está entrando na graduação, de pensar para além da escolha prática do dia a dia. Né? Eu percebo que, tanto na clínica quanto em amigos, em alunos, um sentimento de culpa que é quase dominante, uma culpa que tem a ver com a improdutividade. Quase todo mundo se sente improdutivo atualmente. E aí, dificilmente alguém consegue fazer alguma atividade, se dedicar, por exemplo, passar uma semana sem ser produtivo em alguma coisa, qualquer coisa que esteja sendo produtivo. É difícil quem consiga fazer isso sem culpa. Porque há certas demandas da vida atualmente, dessas que passam desapercebidas e que a gente não nota, né? Que é, de certa forma, a gente tem que dar certo na vida. Todo mundo atualmente tem esse ímpeto, temos que dar certo na vida, seja lá o que for. Só que esse dar certo nunca chega. Quando ele chega, quando um dos troféus que a gente busca chega, o diploma, a graduação, o mestrado, um emprego, um concurso, sempre que chega um troféu desse, aparece outro para ser perseguido e o dar certo nunca chega. Ele fica no horizonte como algo que você persegue, que se distancia, como se fosse um arco-íris. Não adianta, quanto mais você chega, ele continua sempre a mesma distância para ser perseguido. Então, a gente tem dois padrões aí, eu vou voltar a esses sofrimentos que são o nosso mal-estar, né, que é a ansiedade e a depressão. Essas duas patologias são mecanismos de defesa que partem da mesma insuficiência, que é a noção de não ser bom o bastante. Na ansiedade, a ansiedade é uma espécie de medo que desconhece o que teme, né? É um medo que não tem objeto. Quando a gente fala medo, a gente fala medo de alguma coisa. Quando é ansiedade, é só um medo, não tem alguma coisa. Porque o que é claro na ansiedade não é uma ameaça específica, mas alguém ameaçado. É a sensação de insuficiência, de não ser bom bastante, de que não vai dar conta das coisas. Se a gente pensar numa perspectiva em que a gente tem que dar certo e que esse dar certo nunca chega, quanto mais esforçado você for, mais perfeccionista, quanto mais focado, obcecado você for, maior a sua tendência à ansiedade, porque você busca um troféu, investe, quanto mais você investe, mais você cansa, mais você se desgasta, e você não tem a impressão que aquilo está chegando. Então há uma tendência a essa angústia de investimento perdido, né? A depressão parte da mesma premissa, a ideia de insuficiência, de não ser bom bastante, mas ela representa outra reação. Na ansiedade, a reação é uma espécie de luta. Então, você se sente insuficiente e você parte para cima para tentar resolver. Na depressão, é como se fosse a desistência.
não consigo continuar nessa luta, eu preciso abandonar. Mas o afeto central é o mesmo, que tem a ver com essa ideia de produtividade. Dar certo na vida, se a gente parar para pensar o que é dar certo na vida, qualquer que seja o objetivo, nós somos, né, voltando à ideia do começo, nós somos livres, e por ser livres, somos, claro, cada um muito diferente uns dos outros, né? Temos caras diferentes, né? Vidas diferentes, e somos supostamente muito diferentes. Mas o dar certo para todo mundo aqui, imagino, seja alguma forma de ascensão no poder aquisitivo, ou seja, de aumento na nossa capacidade de consumo e de aumento na nossa capacidade de produzir. Justamente aquelas características que nos tornam uma engrenagem muito mais azeitada para movimentar esse sistema, para movimentar a roda da economia. Então, o nosso ser produtivo, dar certo, nada mais é que se encaixar bem numa máquina. Então, não tem muito a ver com realização pessoal. Porque nesse dar certo, a gente não chega e não se realiza. A não ser que a gente consiga fazer uma escolha realmente mais individual. Que é, aqueles meus desejos, aquilo que eu persigo, de fato é meu. Como que eu sei que é meu? É realmente isso que eu quero? Ou essa é só uma demanda que eu incorporei e estou reproduzindo como tantos outros? Se a gente é tão livre, tão idiosincrático, tão diferentes uns dos outros, por que a gente vive tão igual? Por que a gente quer tanto as mesmas coisas? Geralmente, quando a gente quer as mesmas coisas que todo mundo, é muito provável que a causa desse querer seja igual para todo mundo e aí não tem mais individualidade. A tão suposta individualidade que fundamenta essa coisa toda, ela está completamente perdida. Então, acho que se essa fala serve para alguma coisa aí para a galera que vai começar uma faculdade agora, é para pensar bem na hora de se dedicar. Eu lembro que o Gogol me contou uma coisa, logo no começo, que a gente tem uma diferencinha de idade. Eu entrei em história, acho que com 18, e ele já devia ter uns 20, 21. E eu perguntei, por que você entrou agora? Por que não antes? Porque certamente não era dificuldade para entrar, que ele sempre foi muito inteligente, então era claro que não era isso. Fiquei curioso. E ele falou, eu não sabia muito bem o que eu queria, era muito novo. Como é que eu ia saber? Acho que agora eu sabia. E tanto sabia quanto, né, não envergou, tá aí até agora. E eu, né, que entrei cedo, realmente não sabia. Muito cedo. Decidi isso com 17 anos, era muito cedo. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, podia ser história. Não era, para mim não era. Então é muito fácil, principalmente na idade que se começa uma graduação, a gente não tem muita certeza sobre o que a gente quer. E aí, quando a gente não tem muita certeza, né, é aquela história de que o poder não condiz com o vácuo, né? Na ausência de um preenchimento, na ausência de saber exatamente o que você quer, aquelas ideias dominantes que estiverem à sua volta se tornarão as suas ideias dominantes, né? Então, eu acho que, pensando nessas questões, o quanto depressão e ansiedade está se tornando corriqueiro, eu pediria a quem está começando agora essa carreira, essa jornada, que tome cuidado nas escolhas, porque ao fazer uma escolha prática do dia a dia, aquelas pequenas coisas, como a título de exemplo, sei lá, na minha cidade, o dar certo, ter um emprego que não seja no sol, nenhum trabalho braçal, ter um carro, né, no começo aí da vida adulta, em algum momento conseguir ter uma casa, casar, ter filho, isso, o de sempre. E se a gente pensar num trabalhador lá da minha cidade, sei lá, meu amigo Joey trabalha no açougue, não deve ganhar muito, imagino que açougueiros não ganham muito. O dar certo para ele era ter um Honda Civic, e agora ele tem um Honda Civic. Eu não entendo muito de carro, mas eu imagino que seja, porque não é um carro popular. Então ele não é feito para ser econômico. O mecânico não deve ser econômico, o combustível não deve ser econômico, seguro, nada disso. Então, esse desejo, esse dar certo que ele interiorizou como dele, provavelmente vai escravizar ele. Ele vai ter que viver em função desse carro, né? As escolhas que a gente faz, elas tendem a nos comprometer. A nossa personalidade se constitui nesse processo e a gente passa a ser dominado por ela. Então, para a galera que está começando essa vida, cuidado com o que vocês entregam
né? Cuidado com a quantidade de esforço, nem tão pouco, nem tanto, porque, no fundo, os objetivos momentâneos, né? Uma prova, um trabalho, um PIBIC, um projeto de pesquisa, essas coisas passam, às vezes você nem se lembra, mas a sua personalidade fica, e aí os impactos a que você se dispõe nesse processo, eles te acompanham. Se isso for muito traumático, talvez você esteja inviabilizando sua capacidade de aproveitar a vida depois. Então, tentem colocar na equação das escolhas do cotidiano uma espécie de nova variável, que é eu vou me tornar essa escolha. Eu gosto da pessoa que será aquela que escolhe essa escolha especificamente. Então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. E encerro minha fala por aqui. Ótimo, Rodrigo, obrigado. Se você tiver tempo, a gente poderia abrir para uma rodada de conversas ou perguntas? Tenho sim, adoraria. Obrigado. Então, fica aberto, não sei. Gostaria que, se for o caso, os alunos e alunas não fiquem intimidados também, né? Perguntem, se tiverem questões, diante da fala importante e até provocativa do professor Rodrigo. Está aberto. Caso ninguém ainda... tem sim, o Vitor levantou a mão, mas depois eu tenho também. Professor, eu queria fazer uma breve pergunta que, não sei se você falou já, qual é a sua graduação, qual a área que você atua hoje profissionalmente? Eu sou psicólogo clínico, me formei da UEM também, fiz mestrado lá sobre o sentido das emoções e agora estou fazendo um doutorado sobre a estrutura da verdade. Quero entender por que a gente acredita no que acredita. Se há uma espécie de constante psicológica no processo de crença, né? Desde uma crença científica, né? Como a que é suposto que seja nossa, como crenças religiosas, terraplanismos, né? Minha premissa é que toda crença parte de uma certa estrutura em comum e eu quero entender que estrutura é essa. Mas atualmente sou professor na faculdade e psicólogo clínico. Rodrigo, eu tenho uma pergunta, que não conhece Bom, ele já falou um pouco, né? A gente se conhece faz tempo. O Rodrigo entrou na graduação comigo e a gente dividiu aí nosso apartamento durante 3 anos e meio, né, Rodrigo? Isso. A gente dividiu a República. Quando a gente começou a morar lá, não tínhamos nada. Nossa casa, a gente falava, fazia época. Não tinha móveis, só tinha cama de cada um. O nosso sofá era um travesseiro que a gente roubou na UEM, ali de alguém, nem sei de que aluno que era. Começamos ali, né? E foi muito interessante ver a transformação do Rodrigo. Porque na história, ele entrou na história, ele realmente não era um bom aluno. Acho que ele ficou 1 ano e meio para ler um texto, 2 no máximo. E ele se transformou quando ele entrou em psicologia. E tanto que a gente se perguntou, o que está acontecendo? Lavagem cerebral? O que a psicologia fez com o Rodrigo? Mas, enfim, agradeço por você ter aceitado o convite, ter falado para os nossos alunos. E a minha pergunta, na verdade, é que você pudesse nos dirigir um conselho. Uma das grandes preocupações que a gente teve do ano passado e desse ano era a maneira como nossos alunos, em especial do primeiro ano, eles se relacionariam, qual ia ser a relação que eles teriam com a pandemia e a universidade. Porque o primeiro ano ele é bastante complicado, o aluno ele entra no curso talvez com ideias assim abstratas ou idealizadas do que é o curso, e o contato presencial nosso como professores é importante para guiar um caminho, mostrar que as coisas elas não são só barreiras, não são só dificuldades. E perdemos isso com a pandemia. Com a aula remota, ela permite que a gente tenha um contato muito superficial com os alunos. E uma das tentativas nossas é tentar deixar um canal aberto com os alunos o máximo possível. Mas você falou bastante sobre essa questão de como nós nos sentimos insuficientes e temos dúvidas, né, na nossa trajetória, e isso é muito comum quando iniciamos um percurso, como é o caso da graduação.
quais, você, assim, sua dica, seu conselho, para os alunos que se sentem perdidos e que se veem, assim, desamparados no momento inicial, seja com a carreira, ou seja nos estudos, ou seja por motivo pessoal? O que eles devem procurar fazer, além de, obviamente, procurar um profissional? Quais são os instrumentos, dada aí a pandemia, que limita bastante a nossa ação, o que eles devem fazer? Assim, qual o conselho que você dá nesse sentido? Perguntou, né? Muito boa. Uma coisa que a psicologia mostra, assim, que eu confio muito, é que as escolhas do dia a dia, e aí estar perdido, por exemplo, né, a gente fica angustiado e não sabe muito bem para que lado ir, parece que não tem fundamento e realmente não tem, né? Então a gente se sente de fato desamparado. Mas uma coisa que eu acho que pode servir como uma boa bússola para as escolhas num momento como esse é se o critério dessa escolha é uma espécie, ele é positivo ou negativo, se ele é afirmativo ou negativo, ou seja, se ele afirma alguma coisa ou se é uma negação de alguma coisa. Porque quando a gente está focado em negar alguma coisa, do tipo, não quero fazer isso, tenho medo disso, preciso evitar tal coisa, é sempre uma escolha baseada no medo. E o medo, ele é sempre, de certa forma, adoecedor para nós. Se a gente pensar numa fobia qualquer, por exemplo, minha mãe morre de medo de barata. Então, se ela vê uma barata, ela tem que ver um cadáver de barata, senão ela não consegue ficar tranquila, né? Isso não deve ter começado assim, deve ter começado bem pequeno. Mas quanto mais ela foge de uma barata, mais ela prova para ela mesma que ela é menor que a barata é uma ameaça real para ela, porque ela investe muito na fuga da barata. Então, sempre que a gente escolhe para tentar negar alguma coisa, a gente se sente apequenado. Então, se fosse para dar um exemplo, se a gente imaginar alguém correndo numa rua, né, vetorialmente, se essa pessoa está correndo para abraçar um ente querido, ou ela está correndo para fugir de um cachorro, para quem olha de fora, o vetor é o mesmo, o movimento é o mesmo, talvez até a velocidade seja a mesma. Mas a sensação de quem vive essa experiência é completamente diferente. Correr para abraçar, você vai crescendo, você se sente potente. Correndo, fugindo do cachorro, você se sente na beira da morte. Então, se numa situação de desamparo como essa, houver a angústia de para que lado eu vou, que caminho eu devo seguir, tente pensar em não escolher, em não desistir de alguma coisa por medo. Medo de não dar certo, medo de não ser bom naquilo, medo de não conseguir de alguma forma. Tenta fazer uma escolha por desejo, que é uma afirmação de alguma coisa, a afirmação de querer alguma coisa. Por mais que a gente esteja desamparado de fato e que não há nenhuma garantia de que uma escolha vai ser melhor que outra, psicologicamente falando, sempre que a gente escolhe se afirmar, ou seja, afirmar alguma coisa como desejável e perseguível, a gente cresce emocionalmente, e quando a gente escolhe fugir de uma certa situação, a gente se apequena. Então, meu conselho seria esse: escolher por emoções afirmativas, que afirmam alguma coisa, que essa a gente reconhece geralmente pelo desejo, e não por essas negativas, aquelas que fazem você tentar se afastar, tentar não enfrentar, tentar evitar alguma coisa. Eu tenho uma questão, desculpa, não levantei a mão, então posso? Eu não sei se eu vou estar sendo, assim, tanto quanto repetitivo naquilo que você estava falando, mas hoje me chama muito a atenção uma tal categoria chamada resiliência. Né? Todo mundo tatua isso no braço, né, e tal, e virou clichê. Resiliência, resiliência, resiliência. Eu acho que é uma das, por exemplo, no Instagram, o que mais aparece é essa palavra. Mas eu acho que existe uma pouca amplitude em relação ao significado dela. E me parece que, mais do que resiliência, a vida humana está, digamos assim, baseada na forma como a gente lida com as frustrações, né? E eu queria, então, pegando um pouco o gancho dessa noção de conselho, né, que o Wellington usou, como pensar essas duas categorias agora, principalmente nesse contexto no qual as pontes entre as pessoas, elas estão mais automatizadas, elas estão menos diretas, elas estão mediadas, né? Mídia, né? A palavra mídia vem justamente disso, né? A ideia de se mediar por outra coisa, no caso,
computador, a internet, tudo mais. Então, antes era uma coisa muito de fortalecimento de pontes no pessoal, e isso, o ser humano, na presença do outro, ele, como você falou, ele cresce, né? Ele se fortalece em grande medida. Quantas pessoas a gente não conheceu que não desistiram do curso, não desistiram de algum projeto, porque foram tomar café com algum amigo, foram conversar com outra pessoa, né? Trocar uma ideia, assim, né? Eu falo muito com o pessoal das turmas a respeito daquele espaço que nós tínhamos na cantina, tomar um cafezinho, entende? Intervalo. O cara às vezes tá com a cabeça cheia, a menina tá com a cabeça cheia, vai lá, conversa e tal, e cresce. Então, não sei se eu me embananei muito na forma como eu estou elaborando, mas eu quero justamente pensar essas duas categorias. Frustração e resiliência, claro, com a propriedade que você tem para falar sobre essa categoria, que, na minha opinião, está banalizada, nesse contexto de pandemia e contatos mediados. Não sei se foi claro também. Uhum. Frustração é uma categoria importantíssima, né? O processo de educação é um processo de frustração, né? De a gente se ver insuficiente para certas atividades e ainda assim decidir que a gente quer se tornar mais amplo, né? Dar conta de mais coisas, né? Abranger mais. Agora, a resiliência, né? que é um termo importado da física, eu nunca vi um bom uso para isso, na verdade. Porque é sempre essa conversa fiada, a gente tem que ser resiliente, ou seja, você tem que ir lá, aguentar a pancada e baixar a cabeça e segue firme. Assim como tem que sair da zona de conforto. Que loucura esse negócio de sair da zona de conforto. Quem que quer sair da zona de conforto? Meu Deus, eu adoro comer a rede ali de manhã cedo com o meu pingado. Aquela zona de conforto eu não troco por nada, cara. Sabe? Então na verdade é meio masoquista, né? Essas coisas todas. Então, para ser resiliente, você tem que apanhar muito e voltar ao seu estado natural, né? É a capacidade de ser meio que desestruturado e ser reestruturado de volta. Então, você tem que viver se curando aí, uma espécie de Wolverine aí da vida real. E, na verdade, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, né? Tem que evitar essas situações que meio que nos desgastam, nos destroem, porque a vida vai ser sempre muito rica nisso, em bater. Isso é o que a gente, como adulto, aprende muito rápido, né? A vida vai bater o tempo todo. Então, você não tem que procurar essas coisas. Você não vai ter como escapar. As que você não conseguir evitar, você sofre. Mas frustração, que é outra categoria, né? Que aí já é o contrário, né? É estranho. É muito... A autoajuda bate muito nisso, né? Que a gente tem que ser resiliente e evitar frustrações. Mas a frustração é um processo de crescimento. É dali que a gente cresce, quando a gente se frustra, né? Quando a gente percebe certas insuficiências, é isso que nos frustra. E geralmente, quando a gente tenta evitar a frustração, é que a gente tem medo do eu que a gente vai encontrar no resultado da frustração. Né? O Gogó, inclusive, andou me desafiando aí ano passado para jogar xadrez online com ele. E eu costumava surrar ele assim com muita facilidade. Então, eu estranhei. Eu pensei, mas o que aconteceu com esse rapaz? Será que ele andou fazendo um curso online aí? Eu não sei. Aí eu fiquei cabreiro, né? Fui testar. E eu estou percebendo uma tendência, né? Como é um aplicativo online, você não sabe quem você vai encontrar. Eu estou subindo no ranking lá, e aí quando eu vou clicar no botão de jogar, me dá um friozinho na barriga. Falei, cara, será que eu vou perder será que eu vou cair no ranking agora? Que seria frustração, né? Que nada mais é que encontrar um eu inferior àquele que você esperava. Então, se eu estou ganhando sempre, a impressão que eu tenho, esse meu eu é um eu que ganha. Na hora que eu perco, opa, esse meu eu não é mais aquele. Agora é um outro eu que eu estou entrando em contato aqui. Então, diante da frustração, se a gente imaginar que esse eu... Se você pensar que ele não é o resultado ali das suas tentativas, nem o êxito e nem os fracassos, que ele é um processo, um movimento, que depende ali de como você escolhe agir com aquele fracasso ou com aquele êxito, você não cai no risco de se identificar com o resultado de uma tentativa. E aí a frustração não é um nocaute. Porque se a gente imaginar, por exemplo, quando na frustração alguém fica desmotivado, caído, né, meio depressivo, é porque no fundo o que ele está significando ali não é perdi aqui, não consegui aqui, é quem eu sou é insuficiente para isso. É como se fosse uma condenação. É isso que faz a sensação de frustração ser tão forte, tão magoar tanto. Mas se a gente pensar que aquela é uma derrota,
de tantas outras que a gente vai sofrer, que é só uma parte do processo, que já você ganha de volta, que esse eu não está pronto ainda, ele está em construção, que ele não deu conta daquela situação, mas ele está crescendo para outras. Se a gente não se identificar com o resultado ali da coisa, a frustração já não machuca. A decepção já não machuca. E aí você pode criar expectativa à vontade, porque a sua frustração, quando a expectativa for quebrada, ela não vai ser um nocaute, ela vai ser só uma tristezinha de boa, como qualquer outra. Igual perder um ônibus, sabe? Não, tudo bem, tem outro daqui 20 minutos. Agora, se você achar que aquele é o último ônibus e que aquilo decide a sua não ida para um tal lugar, aí seria fulminante perder o ônibus. É o último ônibus que eu poderia pegar. Terrível. Agora, se é bom, passa a cada 15 minutos mais um, não é nada. Então, você fica chateado por ter perdido 15 minutos, mas você sabe que daqui a pouco você está recuperado, não tem problema nenhum. Então, resiliência, uma categoria inventada para enganar bobo, e frustração é uma coisa muito importante que a gente, né, tem que olhar com bastante atenção. Eu não vou transformar aqui isso numa pergunta que eu não teria condições agora, né? Nem habilidade para tanto. Mas você falava, Rodrigo, para o pessoal que está iniciando, mas acho que a pandemia serve de aprendizado para muita coisa para nós, professores, né? Conversava com os colegas dias atrás que parece que nunca um professor ou intelectual aí ou trabalhador da educação, não sei, quis demonstrar tanto que trabalha, porque o que tem de live, as pessoas não conseguem mais ficar um final de semana sem estar produzindo alguma coisa ou falando que está produzindo, né? Evidentemente que está ligado ao uso do remoto, mas parece que as pessoas têm uma vontade são importantes, mas a todo momento você tem uma live, uma discussão, alguém propondo um projeto novo, tem muito mais projetos, não consigo quantificar, mas me parece que há mais projetos hoje, iniciativas, do que antes da pandemia. Talvez não tenha condições de avaliar isso, né? Esteja ligado a essa leitura que as pessoas fazem do remoto. Inclusive, achava muito curioso quando, no começo da pandemia, seja no senso comum ou na mídia, as pessoas faziam leituras do tipo, agora a sociedade não será mais a mesma, a sociedade vai mudar, as pessoas vão, enfim, tá sendo aí a pandemia, acho que muita coisa também não vai mudar, mas era só um comentário, não quero nem transformar em pergunta, não. Fica aberto para mais ainda temos um tempo sem... Aproveitando um pouco do professor convidado, professor Rodrigo. Se alguém tiver mais uma questão... Eu queria falar, Jorge. Oi, por favor. Bom, eu queria parabenizar, né, a fala do professor Rodrigo. Como o professor Jorge falou, foi para os estudantes de primeiro ano, mas também para a gente pensar algumas questões. Uma fala muito inspiradora e, ao mesmo tempo, reflexiva, né? Tenho certeza que todo mundo que sair daqui hoje não sai igual por conta da reflexão que ela nos propicia, pensar essa questão que nós estamos vivendo em tempos de pandemia e os problemas latentes, né, nessa pandemia. Então, eu queria parabenizar. Fiquei até curiosa aqui, mas é mais uma curiosidade para saber que linha que você segue aí nessa perspectiva clínica sua, mas mais como uma questão de curiosidade mesmo. E, mais uma vez, obrigada, né? Fico agradecida aqui por tê-lo ouvido essa noite. A minha linha é existencial, né, baseada em Sartre, da escola do humanismo francês, né? É considerada uma terceira via, né? Tem ali a psicanálise, né, a análise do comportamento, e aí a linha humanista no meio. Obrigada. Podemos encerrar a atividade. Mais alguma questão? Então, eu também, evidentemente, faço as palavras da Cíntia minhas, eu agradeço. Espero que os presentes tenham, de alguma maneira, aproveitado e além da fala final, conhecido um pouco mais do curso. E espero que, daqui em diante, com
com a primeira série chegando, possamos seguir aí equilibrando bem essa questão da frustração com os objetivos que cada um traz para o curso, né? Agradeço mais uma vez aos colegas que se envolveram, depois para a Daiane, então, antes, tá? Agradeço aos colegas que se envolveram, mais uma vez ao Rodrigo. Oi, Daiane, você levantou a mão ou não? Sim, só ia fazer um apontamento, né? Tem partilha dos acadêmicos no chat também. Isadora coloca algo bem pontual a partir da fala do Rodrigo, acho que é bastante significativo, né? Mostra que o objetivo vai sendo atingido com essa proposta, e só vou engrossar o coro aí, né, de que a gente assume mesmo, de fato, essa fala para todos, né? É um contexto que nos toca a todos, né, com certeza. Só para apontar que tem fala deles ali. Desculpe, pessoal, eu não lembrei do chat também aqui, esqueci completamente, tá? Espero que a Daiane tenha sintetizado. Bem, então, obrigado mais uma vez, Rodrigo, obrigado, colegas, obrigado, alunos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu não sei se o João está aí para a gente se despedir escutando uma última música. Está por aqui ainda, João? É possível ou não te avisei antes? Estou vivo.